Sansão, todos nós conhecemos ele, Senhor. Um homem escolhido nas ilhas de Deus, escolhido no ventre da mãe, para resgatar e salvar um povo. Deus escolheu. E eu digo sempre, quando Deus escolhe um homem ou uma mulher, se ele tiver que ir para o ventre da baleia, ele vai. Se ele tiver para Lodebar, ele vai. Mas Deus vai cumprir, porque aquele que ele chama, ele se compromete em preparar. E a Bíblia diz que Sansão, amado, se deixou levar, porque muitas das vezes o mundo é atraente. O mundo lá fora, ele é atraente. Quando eu falo mundo, eu falo de paixão, eu falo de desejo, eu falo de carne, eu falo de poder, eu falo de tudo isso, eu estou falando do mundo em geral. E esse mundo muitas das vezes é atrativo. Sansão não se permitiu cair por outras coisas, mas ele caiu por quê? Por mulher. A Bíblia diz que ele se permitiu cair por uma mulher. E essa mulher, ela o atraiu, encontrou esse homem, né? E ele foi preso por uma, por duas, e na terceira vez nós já conhecemos a história. Dessa vez aqui que nós estamos lendo, amado, a Bíblia diz que Sansão terminou daqueles homens. E ele mesmo preso. Foram 3.000 homens, igreja. 3.000 que desceram. Só para vocês terem ideia do que é um homem e uma mulher quando tem o Espírito Santo de Deus. 3.000 homens para um homem. É muito poder. O que eu quero transmitir hoje para você é que você tem poder. Você tem autoridade. Nós temos poder e autoridade. Nós só precisamos estar na posição certa. Nós só precisamos estar no alvo em que Deus nos colocou e no meio, no centro, à vontade, em cima de Deus. Enquanto esse homem estava diante do Senhor, amado, ninguém conseguiu derrotar esse homem. Ele desdenhava, ele ria. Todo mundo tremia na base quando era Sansão, porque o homem tinha força. Porque essa força, como foi dito aqui, não era dele, mas o Senhor. A Bíblia diz aqui, ó, eu estou me arrepiando. E o Senhor, e o Espírito do Senhor se apoderou possantemente. Eita glória! Sabe o que é possantemente? É o homem ou uma mulher que está cheio de Deus. Possantemente. Pode vir o que vier, vai perder. Pode vir o que vier, vai cair. Porque quem está em Deus, ninguém consegue destruir. Aquele que Deus chamou para estar de pé, ninguém consegue destruir. A Bíblia diz que Sansão, ele quando se viu ali atado e perguntou, e eles começaram a falar, a Bíblia diz que as cordas eram como fio queimado. Imagina um fio e fio já queimado, não tem como, não tem força. E assim foi aquelas cordas para Sansão. E a Bíblia diz que quando ele viu aquilo, olha só como Deus faz. Eles quiseram envergonhar Sansão. Eles quiseram fazer com que Sansão fosse ridicularizado, mas ele ainda tinha o Espírito Santo de Deus. Aquilo que faz a diferença na minha vida e na tua vida. O que faz que você pensa leão, tigre, urso, que você destrói o adversário. Quando eu digo adversário, não é o meu próximo. Eu digo adversário é Satanás e seus demônios. Para nós vencermos ele, nós precisamos estar com esse Espírito possante sobre nós. E a Bíblia diz que Sansão, olhando para eles, depois de ter mostrado para eles que eles não haviam destruído, ele olhou para o lado, havia um jumento morrido, ele pegou a queixada daquele jumento. Pare para pensar, igreja, aonde que uma queixada de jumento pode matar 1.000 homens? Isso não existe. Quem matou 1.000 homens foi o Espírito Santo de Deus, através de Sansão, é através da minha vida e da tua vida que nós podemos impactar não só uma geração, mas todo mundo. E a Bíblia diz que quando Sansão destruiu aqueles homens, matou, literalmente, ele cantou. A Bíblia diz que ele cantou montões de 1.000, montões de mais de 1.000. Ele cantando ali, ele tinha destruído aqueles homens que vieram ao seu encontro para. E olha só o cuidado de Deus. Amado, nosso Deus é tão maravilhoso. Nós somos tão ingratos a esse Deus tremendo. A Bíblia diz que Sansão, depois de ter lutado, porque o que é para te fazer, Deus não vai fazer. Amém? Deus, ele quer que você se movimente. Você precisa fazer a sua parte. A dele ele faz. Aquilo que você não pode fazer,
Eu vejo que quando você está em desespero, após grandes batalhas ou adversidade, você pode clamar, porque a Bíblia diz que ele clamou ali. Ele disse: eu tenho sede. E a Bíblia diz que aquele lugar se chamou fonte do que clama. O que eu quero dizer é que o clamor de um homem que teme ao Senhor, ele destrói muralhas. Ele abre o mar vermelho. E a gente passa pelos juntos. O clamor de um homem de Deus, ele quebra cadeias, ele quebra potestade, ele destrói principados. O poder do homem de Deus que ora e clama faz o inferno estremecer, e ele tem que obedecer. A Bíblia diz que esse homem nos dá exemplo do que é um homem quando está possantemente apoderado do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos possantemente cheios da glória de Deus, amado, nós somos homens e mulheres imbatíveis. Glória a Deus. Eu disse homens e mulheres imbatíveis. Glória a O diabo Deus. tem que recuar. O mal tem que recuar. Ele tem que respeitar. Quando tem um homem e uma mulher de Deus, alguém que se dobra aos pés do Senhor, alguém que clama ao Senhor e toca no Senhor, ao ponto dele dizer: ei, Satanás, sai. Quantas vezes os filisteus quiseram matar esse homem? Quantas vezes? E a Bíblia diz que ele desenhava deles, porque ele sabia que ninguém conseguia bater. Sansão era nascido de Deus, escolhido no ventre da mãe para fazer uma grande obra. Mas a Bíblia diz, amado, que ele se deixou levar. E nós precisamos entender isso. O inimigo das nossas almas, ele sempre vai criar uma situação, ele sempre vai criar uma circunstância, ele sempre vai criar um ponto atrativo para tentar tirar a tua paz, para tentar encher os teus olhos, para tentar criar situações para te sair da presença, para te entregar nas mãos dos filisteus aquilo que tu tens de melhor. Nós precisamos entender, amado, que o inimigo ele não dorme. O inimigo é um espírito, ele não dorme. Enquanto nós dormimos 8 horas por dia, ou 6, dependendo do tempo que você dorme, ele está militando contra você, contra mim. Porque o único intuito de Satanás é destruir a mim e a você. E nós precisamos entender que precisamos estar cheios da glória de Deus. Eu não disse meio, eu disse cheio, porque onde há espaço para entrar alguma coisa, com certeza o mal vai encontrar uma brecha. A Bíblia diz que ele só precisa de quê? De uma brecha. Não precisa de muita coisa. E ele sai, mexe o pé e arranca, arrebenta tudo. O Espírito Santo de Deus não. Se você não abrir a porta e convidá-lo a entrar, ele não entra. Nós precisamos entender isso. E nós temos um adversário sagaz, maligno, diabólico, destruidor, perverso, caluniador, mentiroso, que luta inconstante todos os dias para nos destruir. Mas eu quero dizer, amado, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, e eu quero que a igreja entenda isso, a misericórdia de Deus se alcança independente do que você fez. Amém, igreja? Não tem pecado que você tenha cometido, que se você e Deus, não é você e Ele sabe exatamente do teu coração, Ele sabe quando você está falando com interesse de coração, Ele sabe quando você está realmente dizendo: Pai, peguei contra ti, somente contra ti, isso que era mal, mas eu reconheço, e hoje estou aqui, me coloco nas cinzas e no pó, e te peço misericórdia. A Bíblia diz que Deus não resiste ao coração quebrantado. Não interessa o homem que vai te julgar, o homem está sempre me julgando, gente. Até hoje, muitas pessoas lembram de mim: é a Nadá, aquela que cantava. Quer dizer, o meu passado, eles estão sempre trazendo, mas o Senhor lembra mais da Nadá do passado, Ele sabe da Nadá de hoje, que Ele lavou, que Ele limpou, que Ele maquiou, que Ele transformou, que Ele fez. É essa Nadá que o Senhor lembra, porque tudo do meu passado foi jogado lá no esquecimento. Tudo que nós fizemos
Não deixe Satanás te acusar. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos novamente em Cristo Jesus. Somos servos, lavado em Ele no sangue dele. E o diabo não tem poder para nos acusar. A Bíblia diz que Sansão, depois desse episódio, amado, novamente pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Eu sempre digo que o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, primeiro o Espírito Santo, intercede, depois o advogado de Jesus, depois chega quando Deus, não, peraí, é o Espírito Santo. Na terceira vez a Bíblia diz que Sansão realmente deixou ser levado pelas delícias dos olhos, que foi aquela mulher, da língua do qual ele se apaixonou. E ele contou aquilo que não era. Existem segredos que é só você Deus. As tuas fraquezas não cabe a ninguém saber. Existem muitas fraquezas nossas, que muitas das vezes nós estamos ali, e muitas vezes você vai contar para alguém, e futuramente aquela pessoa vai ser teu inimigo. Lá na frente vai querer te destruir a tua fraqueza. Nós precisamos ter sabedoria, muita sabedoria, para a gente poder confessar. Ele confessou para uma mulher que ele amava e achava que ela não iria trair. A Bíblia diz que Dalila foi lá, entregou ele nas mãos dos filisteus e dessa vez era veredito. Ele teve a primeira oportunidade, ele teve a segunda oportunidade, mas na terceira, a Bíblia diz, amado, que o Espírito Santo de Deus saiu de Sansão. E eu quero dizer um detalhe: o Espírito Santo saiu e ele não percebeu. Isso é sério. Para nós cristãos, isso é sério. Porque muitas das vezes nós já perdemos o Espírito Santo, então não está mais em nós, e nós estamos tendo atitude como se ele estivesse. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, que a universidade vem, que as mazelas de Satanás vêm, o Espírito Santo de Deus se aposta de nós. E a gente se enche para trás de mim, Satanás. Porque isso aí não vai bater. Porque o que está em mim é maior e você rebate. Mas imagina quando você não percebeu. Você feriu o Espírito Santo de Deus. Você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Você olhou para as coisas deste mundo. Você deixou que as coisas deste mundo te afastassem sem nem perceber. E quando você vai atrás, quando você vai buscar somente aquele que pode te ajudar, porque eu quero dizer uma coisa: existem provas, guerras e lutas que ninguém pode te ajudar, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua esposa, nem teu marido, nem o príncipe Charles, nem o presidente, e ninguém. Só Jeová Jireh, só Deus pode fazer. E aí, meu amado, nessa hora você tem que ter intimidade, você tem que ter o Espírito Santo de Deus para você fazer com que aquela necessidade venha a ser destruída através daquilo que é em você. E a Bíblia diz que Sansão, quando ele pensou que ele partiu, não teve como, os homens agarraram aquilo. E o primeiro, a Bíblia diz, amado, que aquele homem que outrora era temido e destemido, aquele homem que outrora era reconhecido e conhecido como um homem forte, valente, cheio do Espírito Santo de Deus. Agora sabe como se encontra Sansão, igreja? Sansão se encontra agora humilhado, ridicularizado por aqueles dos quais ele foi escolhido desde o ventre da mãe para destruir. Olha só, Deus nos chamou com uma missão. Cada um que está aqui no banco. Ah, não, mas eu não entendo muito. Cada um que está aqui, Deus chamou com uma missão. Tem um chamado, tem uma missão. Sansão tinha essa missão para cumprir. Mas por um desespero da carne, por uma falta de visão, ele não conseguiu trilhar aquilo que era para ser trilhado. E aí ele foi humilhado. A Bíblia diz, amado, que quando Sansão estava ali, ele foi preso, eles fizeram uma festa. Os filisteus, o nosso Deus é poderoso. Olha só. Sabe o que acontece, amado? Quando nós, homens e mulheres de Deus, perdemos, os filisteus hoje é Satanás e seus demônios. Quando ele vence,
quando eles estão na presença, quando o Espírito Santo de Deus sai de nós por alguma coisa que nós permitimos por causa deste mundo. E os cristãos cantavam: o nosso Deus Dagon, viva Dagon, Dagon nos deu o nosso inimigo em nossas mãos. Eles cantavam e ridicularizavam. A Bíblia diz que eles furaram os olhos de Sansão, cegaram, literalmente, furaram e cegaram Sansão. E depois eles colocaram ele para ficar que nem lá naquele tempo, os bois faziam aquela montura para rodar, para fazer tipo um moinho. Sansão ficou como um boi, ele colocaram ele ficou ali, ó, ridicularizado. O homem que tinha poder, autoridade, autonomia, agora estava ali, escravo daqueles que ele foi chamado e escolhido para ir dentro. Que isso sirva para nós. Nós temos hoje o Espírito Santo de Deus. Nós temos hoje a oportunidade de glorificar, de exaltar. Nós temos a oportunidade hoje, amado, de viver o Evangelho genuíno. Porque agora sabe que o Evangelho genuíno, as pessoas pensam que estar bem com Deus é você estar com dinheiro, o bolso cheio de dinheiro. Não é. Estar bem com Deus não é você ter um carro na sua garagem do ano. Não é. Eu não estou dizendo, amado, que nós não devemos ter. Mas eu quero dizer que estar bem com Deus é você não ter um carro zero, mas você está feliz. É você não estar com o bolso cheio de dinheiro, mas você está feliz. É você não ter aquilo que você sempre idealizou como sonho pessoal, mas você está feliz. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos preenche e nós nos estaremos vazios de forma alguma. E aí, amado, a Bíblia diz que ele é homem humilhado e ridicularizado. É chamado depois da festa. Olha, fizeram uma grande festa. Uma grande festa. E Dagon estava lá, a imagem do Deus deles. E eles disseram assim: agora chamem Sansão. Porque o diabo faz assim. Ele nos pega, ele nos humilha, nos ridiculariza, porque isso é o prazer que ele tem. Hoje eu fico olhando, igreja, pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus, e eu conheço muito, e que hoje pensam que tem o Espírito Santo de Deus, vivem de um passado, né? E eu fico olhando hoje assim: meu Deus, como o inimigo é sagaz, e ele ainda está no ouvido que a pessoa não está cheia de Deus, não está. Amado, uma pessoa cheia de Deus, ela é diferente. Uma pessoa cheia de Deus, essa semana agora na academia, eu estou malhando e eu olhei com uma senhora, uma jovem, muito bonita. O esposo dela disse assim: graça e paz, para um outro do lado. Eu virei. Aí eu pensei naquela para mim: graça e paz, eu virei. Só que ele estava falando com outra pessoa. Aí ela, a esposa, graça e paz também para o rapaz. E aí disseram assim: hoje vai ter o trabalho, não nós iremos. E aí começaram a falar, mas assim, o falar deles, a maneira era como se quem fosse cheio, mesmo que olhava ali a palavra, era como se alguém estivesse cheio do Espírito Santo de Deus. Aquela vivência, aquela alegria. Aí eu disse: a soma não bate, a soma não bate. E eu disse: Espírito Santo de Deus, aonde nós iremos parar? Eu vou dizer para vocês aqui como aquela mulher estava vestida. A ninguém é proibido de fazer academia, viu? E proibido, não, a gente tem que fazer, viu? As mulheres e os homens, por favor, façam academia, malhem, cuidem da saúde. Mas vamos se vestir com essência, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E aquela mulher estava com a metade dos seus peitos de fora. Eu não sou aqui, eu se eu fosse ela, já que é para mostrar, tirar logo, fica sem nada. Se é para fazer bagunça, bora logo você bagunçar. Porque comigo é 8, então eu prazo no prédio. E aí, uma calça colada, ela estava de biquíni, só mesmo assim, biquíni. Uma calça colada, que os homens quando passavam, nem que não quisesse fazer assim, ó. Eu fiquei olhando, meu Deus, o que é isso? Fiquei olhando aquele absurdo, aquela coisa absurda. Aí eu fico
Verdade. Nós somos gente que mora no Espírito Santo. Quem tem que olhar para a porta da esposa, não tem que estar morta. Eu sou. Não, para estar em vitrine, sou mulher em vitrine. Nós precisamos entender isso. E aí eu disse: a conta não bate. Sabe o que é isso? Não tem discernimento, não tem o Espírito Santo de Deus. E o diabo continua dizendo: tá bem, vocês estão lá, agora e tudo. Mas cadê, irmão? Não, você sabe que eu digo isso? Vocês podem dizer: pastor, a senhora está ajudando. Não estou. Eu vou dizer para vocês por quê. De onde eu vim, era desse jeito que eu andava. Eu aceitei Jesus numa noite de segunda-feira. Eu não conheci pastor, nem sei, nem me lembro que era o pastor que pregou. Não conheci ninguém. Mas agora que eu aceitei Jesus, que eu dobrei meus joelhos ali, naquele altar, e que eu chorei e disse: Senhor, hoje eu entrego minha vida para ti. Que eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu cheguei na minha casa, o Espírito Santo se apoderou de mim. E até hoje, nunca mais Satanás me fez vestir o meu vestido. Porque Deus não deixou mais. O Senhor disse: ei, perpétuo morada do meu Espírito. Glória a Deus. Perpétuo morada do meu Espírito. E as roupas que eu tinha, lixo, nem dei. Porque não serve para mim, não serve para ninguém. Lixo. As que era decente, mandei levar. Porque amado, não bate. Ou você é de Deus, ou você não é. Enquanto Sansão estava no posicionamento, Deus era com ele. Quando Sansão saiu, na hora que vem a adversidade, não suporta. Crente que não está preparado não vai suportar a provação, não vai suportar as guerras. Por isso, um monte de crente fraco, qualquer coisinha, está morrendo, está deixando a igreja, está deixando Jesus. Porque não tem mais a possante, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque quem tem a madeira existe. E eu disse agora, essa palavra, eu nem preparei essa palavra. Mas quando eu saí de casa, hoje passou uma prova. E eu disse: Senhor, me dá, Senhor, de força. Me dá de força. Me dá de resistência. Todo levante que se levanta contra mim. Todas as palavras de mentira que se levantam contra mim. Todos aqueles que querem me destruir. Senhor, que venha para mim com força. Como refrigério. Que se transforme, prossiga em ti. Glória a Deus. E a Bíblia diz, amado, que Sansão clamou. Ele clama quando ele está vindo aí. Amém? E ele pede água. Deus abre uma rocha. Aleluia. Só Deus para fazer da água sair de rocha, né? Ele pega uma rocha. Ele bebe água. A Bíblia diz que ele clama de novo. E ele diz dessa vez: Senhor, eu vou dizer aqui nas minhas palavras: Senhor, eu sei que tu me escolheu. Eu sei que veio da minha mãe. Eu sei que eu fui preparado para uma missão. Mas eu me deixei levar. Eu permiti que a minha carne, os meus desejos, que os meus olhos, os meus membros me levassem a me afastar de ti. E eu perdi a visão. Ele perdeu a visão 2 vezes. Perdeu a visão espiritual de Deus. Ele foi cego. Ele furou os olhos dele. Mas a Bíblia diz que ele disse: Senhor, eu te peço só mais uma vez. Amado, Deus é muito amor. Deus é muito misericordioso. A Bíblia diz que Sansão disse: só mais uma vez. Deixa vingar. Porque estavam dizendo que Dagom é que era Deus. Por quê? Porque, amado, quando nós escandalizamos o reino, o nome do nosso Senhor é desqualificado. Quando você envergonha o reino, quando você peca, o nome do Senhor é escandalizado. Para quem foi a glória? Para Dagom. Através de quem? De Sansão. Através de Sansão, a glória era para Deus. Mas quando ele saiu da posição, a glória que era para ser de Deus passou para Dagom. Mas a Bíblia
Ele será sempre Deus. E a Bíblia diz que Sansão disse assim: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Senhor, eu te peço uma oportunidade. A Bíblia diz que ele pediu. E a Bíblia diz que Sansão se humilhou. E o Senhor se apoderou de Sansão. Amado, foi o Espírito Santo que se apoderou de Sansão. E ele, a Bíblia diz que ele chamou o servo e disse: me leva para as colunas do templo. Agora pare para pensar. Aquele servo pensou assim, derrotado, um destruído, sem força. Vou levar. E a Bíblia diz que levaram ele para as colunas, a sustentação onde estava Davi. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou dele de uma forma tão poderosa. Mas tão poderosa, amado. A Bíblia diz que Sansão falou: morra eu e todos estes filisteus que ousam desdenhar do Deus de Israel. Glória a Deus. Eu quero finalizar hoje para vocês dizendo o seguinte: eu não sei como é que está vocês, porque só quem conhece a igreja é o dono da igreja. Mas eu quero dizer nessa noite: existem situações que nós passamos que nos arremete, que nos tira, aliás, da presença. Situações que nós estamos vivendo que nos tira, que nos afasta da presença. E nós precisamos